Olá, meus amores, tudo bom? Espero que sim. Então, ontem a nossa aulinha ao vivo foi super bacana, né? Pena que alguns não puderam participar. Mas mesmo que vocês não participem do ao vivo, façam as atividades do dia e enviem lá no grupo do WhatsApp que a tia, assim que acabar o ao vivo, a tia estará prontinha para estar te respondendo, ok? Então, hoje nós teremos aula de geografia. Então, essa nossa unidade sobre população, nós dividimos ela em alguns pedacinhos para a gente trabalhar e não ficar uma coisa tão grande, para uma aula só. Nós trabalhamos a questão da população, e nós vimos que é o conjunto de habitantes, ou seja, de pessoas, né, que moram, que são de uma região, de uma cidade, de um município, de um país, ok? Nós falamos sobre a questão do censo demográfico, que o censo, ele de 4 em 4 anos, ele faz algumas pesquisas para saber a questão da natalidade, né, a questão do crescimento das pessoas, ou seja, a questão do nascimento, questão de mortalidade, questão também de imigrantes, pessoas que vêm, né, de outros lugares, eles se mudam geralmente do campo para a cidade em busca de condições melhores de vida. Hoje nós estaremos falando sobre diferenças culturais, ou seja, diferenças culturais ou diferentes culturas. O nosso país, antes dele ser, vamos dizer assim, descoberto, porque os índios já estavam aqui, ou seja, antes dos portugueses virem para cá colonizar. Tia Pri, mas nós estamos na aula de geografia. Você está falando de história? Sim, uma coisa acaba ligando a outra. Tá, meus amores? Então, o que acontece? Antes aqui estavam os índios possuíam uma cultura. Os portugueses vieram de lá de fora, eles possuíam outra cultura. Quando chegou aqui, teve aquele choque, aquele baque, porque os índios, eles não se vestiam, eles tinham sua cultura totalmente diferente. Lá fora, devido ao frio, eles quase não tomavam banho. E os índios, por aqui ser uma terra tropical, eles adoravam se banhar, né, nos rios, né, que antes não eram poluídos, né? Então, a nossa população, ela é misturada, ela é bem misturadinha. Por quê? Primeiro tinha os índios, aí vieram os portugueses, aí teve a questão da colonização, aí vieram pessoas de fora, aí vieram os africanos, né, que aqui foram escravizados. Aí depois teve a questão, né, da abolição da escravatura, então vieram pessoas para cá trabalhar de forma assalariada, como nós vimos na aula de história. Então isso foi fazendo que cada povo foi trazendo a sua cultura. E isso acabou gerando uma cultura no geral aqui no Brasil. Então vamos falar então um pouquinho dessas diferentes culturas, ok? Então vamos lá, meus amores. A população de um local é constituída por pessoas de diferentes origens. Em alguns locais, as populações são oriundas da imigração. Elas mantêm seus costumes e tradições. Podemos observar tais manifestações em construções, festas típicas, eventos religiosos e gastronomia, entre outros elementos. As imigrações não foram feitas por pessoas dos mesmos povos em todos os locais do país. Na região sul, por exemplo, temos grandes colônias de alemães e de povos eslavos, como Ucrânia, poloneses, russos. Já nas regiões norte e centro-oeste, podemos notar, né, que predomina os imigrantes portugueses e franceses. Já no Nordeste, além dos portugueses e africanos, podemos notar as influências de imigrantes holandeses e franceses. Sudeste prevalece os portugueses e os africanos, porém em São Paulo há também forte influência da imigração italiana. Isso se deve ao trabalho dos colonos nas lavouras de café e japonesa constante até a Segunda Guerra.
mundial. Hora de relembrar. Nós vimos que a população nada mais é do que os habitantes de um município, de um estado, de um país. Então, esse conjunto forma a população. Hoje no Brasil, há mais de 190 milhões de pessoas. Antes da proclamação da República, o Brasil era dividido apenas em municípios e paróquias, não com estados como existe hoje. O censo demográfico no Brasil é realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico de Estatísticas. A área de conhecimento que estuda as mais variadas características da população é a demografia. A média de anos de vida de uma população é chamada expectativa de vida. Vocês podem observar nesse gráfico que está acima, que vem falando da porcentagem de população que vive em área urbana. Uma explicação para a população urbana ser muito maior que a do campo é o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade em busca de melhores qualidades de vida. Quando nós falamos sobre o êxodo rural, logo nos faz lembrar sobre migrantes, emigrantes e imigrantes. Vamos ver a diferença de cada um deles. Migrantes, pessoas que saem do município de origem para viver em outro município, estado ou região. Emigrantes, pessoas que saem de seu país de origem. Imigrantes, ao chegar a um novo país, as pessoas de outro lugar são chamadas assim. Nós vimos a respeito das diferenças. Nós vamos estar falando agora, quer dizer, nós vamos estar realizando as nossas atividades. Vamos lá, meus amores? Então, meus amores, na página 354, vocês não irão realizar nem o número 1 e nem o número 4. Quando nós voltarmos, nós faremos juntos, ok? Número 2. Converse com seus pais e avós. Sua família é descendente de imigrantes? Que informações vocês têm sobre a origem de seus antepassados? Escreva-as abaixo. E no número 3, vocês vão desenhar um elemento de sua casa, da escola ou da vizinhança que demonstre aspectos culturais de outros lugares. Ok, meus amores? Vamos para a próxima página. Relembrando, complete as afirmativas a seguir e encontre no diagrama as palavras que você escreveu. Então, de A a J, depois vocês irão procurar no diagrama, ou seja, no caça-palavras, ok? Letra A. Todos os habitantes de um município compõem sua, pontinho, pontinho. B. As pessoas que saem do município de origem para viver em outro município, estado ou região são, pontinho, pontinho. C. As pessoas que saem de seu país de origem são, pontinho, pontinho. D. Ao chegar a um novo país, as pessoas de outro lugar são chamadas de pontinho, pontinho. Letra E. A área de conhecimento que estuda as mais variadas características da população é a pontinho, pontinho. F. Antes da proclamação da República, o Brasil era dividido apenas em municípios e pontinho, pontinho. G. O censo demográfico no Brasil é realizado pelo pontinho, pontinho. A média de anos de vida de uma população é chamada pontinho, pontinho de vida. E hoje no Brasil há mais de 190 pontinho, pontinhos de pessoas. J. Uma explicação para a população urbana ser muito maior que a do campo é o êxodo, pontinho, pontinho. Então, quando a gente presta atenção em tudo, fica super, hiper, mega fácil para a gente realizar as atividades, né? Então, agora que já finalizamos as atividades, vai ser horinha de dar tchau. Mas não fica triste não, se você possui alguma dúvida na atividade, basta você entrar no grupo de WhatsApp e perguntar que a tia está lá, disposta, preparada para estar te respondendo, ok? E antes de finalizar, a tia quer deixar um pensamento para vocês. Ok? Eu sou forte desde o momento que eu me encorajo. Desde o momento que eu me encorajo, eu me torno forte para realizar as coisas.
A partir do momento que eu tenho o intuito de realizar as coisas, eu faço. Logo, se eu faço, eu conquisto algo. Confie em você, acredite em você, pois você tem potencial. Então, um super beijo no coração de vocês e tchau, tchau!